Fala galera, professor Denis chegando aí, né? Nossa super revisão, é a famosa revisão Vale Tudo, nessa reta final, para PPES, né? E nós estamos trazendo para vocês aqui, nós vamos tentar dar uma batida pesada nesse conteúdo programático do edital de vocês aí, beleza? Para você chegar o mais revisado possível na sua prova, né? No domingão lá, no dia 30 de novembro, beleza? E arregaçar com a banca IDCAP. Então a gente vai trazer para vocês aqui a revisão de todo esse conteúdo, né? Tem pontos aí que nós vamos passar um pouco mais rápido, mas vamos conseguir revisar tudo para vocês aí, beleza? Com muita qualidade. Então aqui vai ser nossa revisão Vale Tudo, né? Revisão Vale Tudo para vocês aí, nós vamos trazer para vocês aqui a nossa revisão, super revisão, né? Vale Tudo aí para a Polícia Penal do Espírito Santo. Então, jogar na tela aqui para vocês, vamos começar a partir de agora, onde nós traremos para vocês aqui todo o nosso esquema, né, nesse conteúdo programático. Lembrando que o conteúdo programático de vocês para PPES é esse conteúdo aqui da banca IDCAP, né, um conteúdo que não é muito pequeno, e a gente vai tentar revisar assim, aqueles pontos mais importantes da banca, né. Nós já trabalhamos várias dicas no canal, trabalhamos todo o conteúdo dentro do nosso curso, várias dicas mesmo, até na semana passado nós fizemos dicas direcionadas para esse conteúdo programático da PPES e do IASES, né? E hoje aqui então nós vamos trazer a nossa super revisão. E o que nós vamos tentar focar aqui? Né? Nesse mapa de calor aí de cobrança da banca, né? Da IDCAP. Então nós vamos começar com a parte de raciocínio lógico, né? A parte de adição, subtração, multiplicação e divisão, nem vou focar muito aqui, porque é o básico mesmo de raciocínio lógico. É você trabalhar algumas questões. Se você ainda não conseguiu ver isso, eu oriento você a dar uma revisada nessas operações básicas, né? Vamos trabalhar aqui um pouquinho de porcentagem, de juros, beleza? Sistemas de ordem 2x2, contagem e probabilidade, geometria e estatística. Então nós vamos tentar dar uma passada boa em todo o conteúdo programático seus aqui, para a gente revisar o máximo possível até essa prova, beleza? Então vamos lá, o que nós vamos começar aqui então? Nós vamos começar já revisando a parte, ó, essa parte aqui, ó, do edital seus, ó. Raciocínio lógico, item 11 aqui do conteúdo programático, olha só. Esse item 11 aqui, então nós vamos começar por ele. Item 11, né, que vai pegar o 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, beleza? E nós vamos bater esses pontos aqui, são pontos importantes, a gente vai dar aquela revisada básica, do estilo que a IDCAP gosta de cobrar, beleza? Então, já revisando com vocês aqui, primeiramente, né, os conectivos lógicos, a operação desses conectivos lógicos, que é muito cobrado pela IDCAP, gente. O que é cada conectivo desse? O E é sempre uma conjunção, o OU é disjunção, o OU de junção exclusiva, o SI então condicional, o SI somente SI ou bicondicional. É a estrutura lógica que está no conteúdo de vocês. E quem já resolveu a última prova da PPES, não foi a banca IDCAP, foi a IBAD, mas isso foi cobrado. Né? Salvo engano, era um conectivo, era o SI então, que era o condicional. Te deu uma frase lá com o conectivo, para você marcar qual era a operação. E aí foi cobrado na última prova e é um estilo que a IDCAP cobra. Então isso pode pintar novamente, não é uma coisa de você errar. A gente está revisando aqui, porque se você estudou isso lá no início, quando saiu o edital, ou estudou isso antes do edital ser publicado, você já esqueceu. Né? Lembrando que a simbologia que cada um desses conectivos traz aí né, o E indica sempre indica uma conjunção. O símbolo do E é o chapeuzinho, o OU, Vzinho, o OU, Vzinho com tracinho embaixo, o SI então setinha para a direita, o SI somente SI, setinha para os dois lados. Só revisando rapidamente para a gente não esquecer desses detalhes, beleza, gente? Ó, hoje é revisão, é correria, tá? Tem muito assunto aqui que é interessante. Se você, que a gente der passada nele, você der aquela travada, você volte e ainda dá a revisada, porque a sua prova ainda tem um prazo para ela ainda, né? É diferente aí quando você faz uma revisão um dia antes, quando nós vamos fazer a revisão em Vila Velha, nós vamos dar uma filtrada maior que ainda em outro direcionamento presencialmente lá em Vila Velha. Então aí você não tem tempo mais. Mas essa revisão aqui na semana que antecede a prova, ela vai estar disponível para você antes. Então dá para você, esse ponto aqui o Dentro está revisando, porque é um assunto cobrado pela IDCAP. Então volta lá e dá uma revisadinha rápida dentro dos assuntos do curso ou dentro do YouTube mesmo. Tem várias dicas focadas em todos esses tópicos aqui, com direcionamento para a IDCAP, beleza? Vamos lá. Tabela verdade. Bom a gente revisar também. Tabela verdade dos conectivos faz parte da estrutura lógica, né? Cada conectivo lógico, o E, que é a conjunção, o OU, disjunção, ou, que é a disjunção exclusiva, o SI então, que é o condicional, e o SI e somente SI,
né? A gente precisa revisar isso para a prova. Só que a gente não vai ficar fixando tabelinha de cada. A gente vai fixar o bizu da tabela, que eu ensino muito nas nossas aulas. Quem assistiu nossas aulas sabe que o bizu da tabela é o método DR para vocês aí. É que a tabela verdade do E, tudo V dá V. Qual que vai ser a tabela verdade do conectivo OU? Tudo F dá F. Qual que é a tabela verdade do OU? Iguais da F, diferente da V. Qual que é a tabela verdade do cientão? Vai fugir, fugiu, né? O V com F dá F. No cientão só dá falso quando vai fugir, fugiu. Se somente se, iguais da V, diferentes da F. Gente, é assunto que pode pintar na sua prova e se você lembrar do bizu, você vai ter condição de acertar, porque as questões de tabela verdade da DECAP não são muito pesadas, né? Então, só voltando aqui, tabela verdade do E, tudo V dá V. Só isso você precisa fixar, beleza? Tabela verdade do OU, tudo F dá F, olha lá, só dá falso quando é tudo F. Tabela verdade do OU, iguais da F, iguais da F. Diferentes, olha lá, dá V, diferentes dá V. Tabela verdade do cientão, só dá falso no cientão, ó, quando acontece o quê, ó? Vai fugir, fugiu. Só se for nessa ordem. Vai fugir, fugiu. Tabela verdade do se somente se, iguais da V, iguais da V. Diferentes da F, diferentes da F. Beleza? Então, esse bizu você vai levar para sua prova para você bater algumas questões lá tranquilamente. Eu vou trabalhar com vocês algumas questões aqui também. Às vezes não vai ser questões muito difíceis para muitos, mas tenho certeza que muitos de vocês estão vendo essa revisão aqui, não estudou nada de raciocínio lógico para a prova. Tenho certeza disso. Então, essa revisão aqui é para todos. O cara que está avançado, mas aquele também que consegue salvar uma questãozinha ou outra ali na hora da prova. Isso é importante. Isso é a revisão vale tudo. É as apostas finais aqui do professor Denner para a sua prova. Beleza? Então, vamos começar com as questões aí. Primeira questãozinha na tela, tranquilo, mas todas as questões que nós vamos trabalhar aqui são questões da IDECAP, beleza? Questões da IDECAP, nós não estamos inventando questão de outra banca, não. E questões recentes, né? Então, quando você vem nessa primeira questãozinha aqui, ó, olha só. Qual das alternativas abaixo indica o tipo e a representação correta para a proposição? Joana vai à luta e... Pronto, acabou lá. E nunca desiste. Ou seja, o E, ele é uma... Você está vendo aqui, ó. Pela simbologia, tem E aqui, tem E aqui. Pronto. Essa letra A está fora, a letra B está fora, a letra E está fora. Porque a letra A é simbologia do cientão, a letra B é simbologia do OU, né? E a letra E é simbologia do OU. Então, é a letra C ou letra D. Só que se você vacilar, você erra a questão, ó. Tá falando que é disjunção e conjunção. O E é uma conjunção, tá? Se você não lembrar daquele quadrinho básico que eu falei no início da prova, você perde uma questão dessa. E é uma questãozinha que faz com que sua redação não seja corrigida. É uma questãozinha boba que te tira das vagas, né? A gente sabe que esse concurso da PPS, as vagas delas estão enxutas, né? 600 vagas com cadastro reserva para vários pontos aí. Então, quando vai sobrar na ampla concorrência lá, não são tantas vagas assim. Então, você tem que ser o mais cirúrgico possível aí na hora da sua prova. Então, revisando o básico aqui do EDCAP, beleza? Mais uma questãozinha. Ah, você repetiu? Repetiu. A 3 aqui, ó. Das alternativas a seguir, assinale a que apresenta uma proposição. Então, se você lembrar do que eu ensino nas minhas aulas, revisando com vocês aqui, sentença aberta, que eu não consigo validar, né? Atribuir valor lógico verdadeiro ou falso, não é proposição, beleza? DECAP gosta de falar isso. Sentença aberta não é proposição. Frase interrogativa, exclamativa, sem verbo e o verbo no imperativo não é proposição. Já trabalhei dicas no canal com vocês e dentro do nosso curso é a nossa primeira aula ali de estrutura lógica, né? Então, o que é a proposição? Frase interrogativa, exclamativas, que não é proposição. Interrogativa, exclamativa, sem verbo, o verbo no imperativo, né? E a sentença aberta, que eu não consigo atribuir. Então, ó, assinale que apresenta a proposição. Então, você vem aqui, ó, a letra A, frase interrogativa, não é proposição. Letra B, frase exclamativa, não é proposição. Letra C, frase interrogativa, não é proposição. Letra E, não é proposição. A única que sobrou, letra D. Pronto, acabou. O milésimo dígito da dízima de raiz de 2 é 1. Não precisa saber se isso é verdadeiro ou falso. Você só precisa saber que você pode atribuir valor lógico verdadeiro ou falso. É proposição. Então, se você lembrar daquele bizu do professor Denner, frase interrogativa, exclamativa, sem verbo, verbo no imperativo e a sentença aberta não é proposição. Se isso vier na sua prova, você tem condições de resolver. Vamos para a próxima. Número 4.
Essa aqui mais uma de estrutura lógica, para a gente trabalhar a simbologia e os conectivos, para a gente fechar essa parte inicial. Olha só. O conceito mais elementar no estudo da lógica é o de proposição. Proposição vem de propor, que significa submeter a apreciação, requerer um juízo. Então, isso não serve para nada, né? O que vai servir para nós é daqui para frente. Ó. Se as proposições P está frio, a proposição Q está quente, analisa as afirmativas a seguir. Então, olha, deu para nós 4 afirmativas e quer que eu falo qual que é a correta. Beleza? É olhar só a estrutura lógica, que é o que está no edital de vocês. Estrutura lógica. Né? Ó, está frio é a proposição P. Conectivo ou é esse Vzinho aqui, tá certo. E está quente é a proposição Q. Então a primeira aqui está correta. Beleza? Se a primeira está correta, já elimina a letra B. Pronto, é sem sofrimento, gente. Vamos lá. Ó, letra A2. P, que é está frio. Esse símbolo aqui é do E, tá certo? Não está quente, está negando a Q, ok, negou a Q. Mas, esse mas aqui que está errado. Ó. Esse símbolo aqui, ó, não é do mas. O mas é a mesma coisa do E. Esse símbolo aqui, ó, é do se então. Então a segunda aqui sai fora. Se a segunda sai fora, já matei a questão lá. Eliminei a A, eliminei a C. Sobrou o quê? D e E. Viu só? D e E. Olha a 3, ó. Esse símbolo aqui é do se então. Se, então, está frio é a proposição P, certinho. Não está quente, negou a Q, certinho. Então a 3 confirma que está certo. A 4. Que é estar quente, esse símbolo aqui é do se, somente se, não estiver frio, olha lá. Pronto, não estiver frio, negou a P. Que, se, somente se, não P, certinho é a estrutura, gabarito, letra D. Então pode pintar uma miséria de estrutura lógica na sua prova, fique atento, tá? Fique atento. Lembrando que o mas, ele é a mesma coisa do E, ele é uma conjunção também. E a IDCAP gosta de enfiar isso aí nas suas questões. Beleza? E você não vai vacilar nisso. Tranquilo? Bacana. Vamos reforçar aqui agora a negação de proposições. Eu não vou ficar sofrendo com vocês com equivalência, nada disso. Pelo menos negação de proposição você vai levar para sua prova. Negar o conectivo E e o conectivo OU. Né? É os mais importantes e negar o se então. São 5 conectivos. Se você levar a negação dos 3 para a prova, já tá bom. Porque pode vir uma miséria dessa lá. Então nós vamos lembrar disso. Ó. Como que eu faço para negar uma proposição que está escrita com E e com OU? Bizu, o professor dele passa nas aulas deles, vamos revisar aqui. Troca um pelo outro e nega tudo. Pronto. É só fazer isso. Uma proposição que está escrita com E, você troca por OU e nega tudo. Então, assista a revisão e gabarito RLM. Então, eu tenho que trocar o E pelo OU e negar tudo. Assista a revisão, não assista a revisão. Gabarito RLM, não gabarito RLM. Pronto, olha lá. Assista a revisão é a proposição P, gabarito RLM é aqui. Não é isso? Se eu pegar a estrutura aqui, ó, P e Q, ela pode ser negada com negação de P, negação de Q e trocando pelo OU. Fechou. Nega o E com o OU com E e troca e nega tudo. Troca os conectivos e nega tudo. Outro exemplo, ó. Estudo ou não vou ao jogo do Galo. Eu troco o OU pelo E. Como que eu nego o estudo? Com não estudo. Como que eu nego não vou ao jogo do Galo? Tiro não, fico, vou ao jogo do Galo. Do Bahia, né? Do Bahia aqui, desculpa. Do Bahia. Tô com um galo na cabeça aqui, porque, nossa Deus. Vamos lá. Então, estudo ou não vou ao jogo do Bahia. Troco o OU pelo E e nego tudo. Fechou? Beleza? Então, é isso aí, tá? Negação do E e do troca um pelo outro e nega tudo. Leva isso para sua prova, porque se vier uma miséria desse aqui lá, nós vamos relembrar aqui como que decap cobra, e você vai acertar. Outro conectivo que você precisa levar para sua prova é a negação do se então. Show? Ah, professor, como que eu faço para negar o conectivo se então? Você vai colocar o E, ou seja, trocar ele pelo E, repete a primeira e nega a segunda. É o famoso renega. Beleza? Olha o exemplo. Ó. Se estudo com vale concurso, então serei policial penal. O que eu fiz para negar essa proposição que está com se então? Obrigatoriamente eu troco pelo E. Se essa proposição é verdadeira, eu faço ela ficar falsa, então, na segunda. Ó, o estudo com vale concurso tem que fazer o quê? Repetir. Olha lá, ó. Repetiu. A segunda tem que negar. Por isso que é o renega. Neguei ela. Coloquei o não aqui, ó. Então, se tivesse o não, tinha que tirar ele. Então, para negar o se então, você troca pelo E, repete tudo que vem antes do então e nega o que vem depois. Fechou? Beleza? Tá aí. Show de bola. Vamos para a próxima. Agora a questãozinha. Rapidinho aqui para a gente, né, botar isso aqui em prática e vamos lá para ver como que isso pode ser cobrado na sua prova. Sinale a afirmativa abaixo. Analisa a afirmativa abaixo.
Gabriela é cantora e Fernanda é atriz. Quais os alternativos faz a proposição equivalente à negação? Ou seja, o que é equivalente à negação? O que é igual à negação? Né? O que é igual à negação? O que é igual à negação é você olhar o conectivo, que é o E, você tem que trocar pelo OU. Então, uma, duas. Você eliminou uma, duas, três. Pronto. Porque negar o E é trocar pelo OU. Quando você troca pelo OU, você tem que negar tudo. Olha a letra A. Gabriela é cantora. Continuou Gabriela é cantora. Sai fora. Sobrou a E. Pronto. Marca, gente, e vai embora. Não sofre, não. Deixa pra você sofrer com essa cultura de outra matéria que você tem que trabalhar na sua prova. Ó. Troquei o E pelo OU e neguei tudo. Então leva isso para sua prova. Negação do E e do OU. Troca um pelo outro, nego tudo, porque se vier uma miséria dessa, você tem condições. Próximo. Negação do se então. Analisa a afirmação. Se João é médico, então, né? O então está implícito aqui, ó, vírgulazinha, ou então está escondido aqui, ó. João não é advogado. A negação dessa afirmação é, se você não estiver vendo ao vivo, dá um pause aí, tente resolver a questão antes. Né? Como que eu faço para negar o sim então? Troco pelo E aqui, aqui, pronto. Pronto, acabou. Eu tenho que negar o sim então com o E, eliminei 3. Ó. Ah, professor, mas é só trocar o sim então pelo E? Não, você faz o quê? Nega a primeira, não, desculpa, repete a primeira e nega a segunda. É o nega. Então, ó, João é médico, tem que repetir. Na letra A não repetiu, na letra B repetiu, marca ela. Ah, professor, mas será que negou a segunda? João não é advogado. Tirou, não ficou, João é advogado. Fechou aí. Pronto. Troquei o se então pelo E, neguei a primeira, repeti a segunda. Isso é negação do se então. Fechou? Levou isso aí para sua prova? Bacana. Top de linha. Agora vamos lembrar na argumentação com diagrama, tá? A argumentação com diagrama, esse assunto ele é bem cobrado pela EDECAP, as questões dela não são muito difíceis, nós vamos até mostrar para vocês aqui, mas eu preciso reforçar que lá no seu edital está explícito lá, ó, argumentação lógica, diagramas lógicos, né? E aquela argumentação, aquelas frases, aquelas proposições que aparecem os quantificadores, todo, algum e nenhum. Então, como que seria uma estrutura do todo? Ó? Todo A é B. Olha a estrutura do todo. Ó. Todo A dentro de B. Tá vendo? Eu coloquei todo o diagrama A dentro de B. Beleza? Então, todo A é B, pode ser sim, ou então você pode fazer assim, ó. Todo A igualzinho B, ó. Beleza? O A igualzinho B. Tá? O A certinho em cima do B, os dois são iguais. Ali nesse caso aqui, ó, todo A é B, aqui todo A é B. Só que nessa aqui, ó, eu não posso falar que todo B é A, porque tem B aqui, ó, que não é A. Nessa daqui eu já posso falar que todo B é A, porque os dois diagramas são sobrepostos, beleza? Então essa estrutura do todo é um dentro do outro, é mais fácil você identificar. A estrutura do algum A é B, é essa interseção aqui, ó. Beleza? Os diagramas se tocam. Se algum A é B, eu posso falar que algum B também é A. Fechou, tranquilo, beleza? Então tá aí a estrutura. Vamos para a próxima estrutura, que é a do nenhum. São diagramas disjuntos. Fechou? Então isso é importante. Pode vir numa questão fácil, mas se a EDECAP quiser apertar a mão numa questãozinha, você tem condição de resolver. Tá? Então, nenhum A é B, o diagrama disjuntos, a estrutura você monta ela. Vamos ver como que isso é cobrado pela EDECAP, professor. Tá lá a primeira questão. Olha só. Observando o destaque em cinza, onde está destacado em cinza aqui nessa questão, né? É o diagrama A todo. É possível destacar a existência de uma operação entre os dois conjuntos, que pode ser representado por meio de uma proposição categórica. Qual das alternativas abaixo cita essa proposição? Olha só, uma estrutura boba. Eu posso falar que aqui todo B é A? Negativo. Tem B aqui, ó, que não é A. Algum BA? Opa! Isso sim, ó. Algum BA. Essa parte aqui de cinza que está colorida, ó. Algum BA. Então, gabarito letra B. Ah, todo A é B? Negativo. Só uma parte de A que é B. E nenhum A é B? Negativo. Tem A que é B também, né? Aquela parte que eu colori de vermelho aqui no centro, ó, é a interseção. Então, o que eu posso destacar nessa parte mais escura, essa parte cinza, é o diagrama A todo e uma parte dele é a parte do B também. Então, eu posso falar que algum BA. Beleza? Por conta daquela interseção ali. Show? Deixa eu até apagar aqui para vocês visualizarem de novo. Ó. Isso aqui, ó. Essa parte vermelha aqui, ó. O colorido é de azul de novo, né? O algum aqui, ó. Algum A é B e algum B é A, né? Posso falar isso. Então essa estrutura ela é importante, ok? Vamos para a próxima. Olha lá.
ou diagrama abaixo pode ser descrito por alguns tipos de proposições. Qual das alternativas traz uma proposição que corresponde a esse diagrama? Eu posso falar que todo B é A ali? Negativo. Eu posso falar que nenhum A é B e nenhum B é A? Naquela estrutura eu não posso, porque eu não sei o que está no B e no A. Né? O que está colorido ali para mim, ó, eu posso afirmar a letra C. Ó, existe algum A que também é B. Pronto, tá lá. Todo A é B? Não, não posso afirmar isso. Pode ter A aqui, ó, que também seja B. A única coisa que eu tenho certeza que existe algum A que também é B. Pronto, acabou. Tá aí a letra C. Esse tipo de questão pode vir, que está bem explícito no seu conteúdo programático, e a EDCAP cobra muito, tá? E se vier, você vai ter condição de responder. Outro tipo de questão que vem lá, ó. Olha só. Observe as premissas abaixo. Nenhuma criança vota. Bacana. Vitor é uma criança. Quais as alternativas trazem uma conclusão que torna esse argumento válido? Ó, nenhuma criança vota. Vamos montar a estrutura, ó. Um diagrama de criança e um diagrama de quem vota. Pronto, lá. Diagramas de juntos. Nenhuma criança vota. Aí falou para mim assim, ó. Vitor é uma criança. Então, Vitor está aqui dentro desse diagrama. O que eu posso afirmar com certeza? Todo Vitor vota? Claro que não. Vitor pode não ser criança e votar? Nada disso. Vitor é criança. Falou para mim na estrutura do argumento. Nenhum Vitor vota? Vitor às vezes vota ou Vitor não vota? Esse Vitor ali não vota. Beleza? Pode ter outro Vitor que vote. Então, a letra C e a letra D, você tem que tomar cuidado. Tá? Você não tem certeza. Você só marca aquilo que você tem certeza. O que eu tenho certeza é que o Vitor, que é criança, que está mencionando no argumento, ele não vota. Beleza? É isso. Tranquilo. Essa estrutura é importante, tá? Para você ficar ligado e levar para a sua prova. Outro ponto importante, nós precisamos revisar aqui. Juros simples, gente. Juros simples, tá? Eu nem vou ficar batendo aqui muito em porcentagem, que eu fiz dica recente aí, né? Essa semana no canal, semana passada, né, no canal sobre porcentagem, você pode filtrar no canal no YouTube também, além do que a gente está entendendo no nosso curso, você pode filtrar no canal no YouTube uma dica que eu fiz só com questões de porcentagem da EDCAP, que não são questões difíceis, beleza? Então nem vou ficar batendo muito em porcentagem, porque eu não fiz dica lá de juros simples e eu precisava trabalhar isso aqui com vocês na revisão. Então, ó, fórmula para calcular juros simples. O que você tem que lembrar? Juros é igual a CIT, não é isso? Os juros, o J é os juros, o C é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo. O que você tem que lembrar? A taxa e o tempo, ela tem que estar no mesmo período. Isso que é o importante para você julgar na sua fórmula, tá? Taxa e o tempo é o mesmo período. O que quer dizer isso, professor? Se a taxa é mensal, o tempo também tem que ser em meses. Se a taxa é anual, o tempo tem que ser anual. Ah, não, professor, mas se eu tiver a taxa mensal e o tempo tiver anual, você transforma o tempo em ano, em meses, né? O tempo anual você transforma em meses. Ah, por exemplo, uma taxa de 2% ao mês durante 3 anos. O que você vai fazer? Transformar 3 anos em meses, que são 36 meses. Pronto. Você tem que colocar os dois no mesmo período. Ou você transforma o tempo de acordo com a taxa, ou a taxa de acordo com o tempo. Por ser juros simples, né? Uma taxa de 2% ao mês durante 3 anos, é só você multiplicar o 2% por 36 também. É a mesma coisa. Tá? Então, você tem que sempre observar, quando você vai jogar na fórmula juro igual a CIT, capital vezes a taxa vezes o tempo, né, você precisa colocar os dois no mesmo período. E outra fórmula importante que anda junto com os juros é o montante. Né, que o montante é sempre o capital mais os juros. Né? O que é o montante? Por exemplo, você chegou com um agiota e pegou 50 mil reais emprestado com o agiota. Né? E aí ele vai te cobrar uns juros ali, no final do prazo que você pagou ele, você pagou 20 mil reais de juros. Ou seja, você pagou para ele um montante, o capital mais os juros. Beleza? O montante é sempre o capital mais os juros. Essa outra formulazinha aqui, ó, é quando eu substituo os juros aqui, ó, pelo CIT. Aí ela vira isso. Beleza? As duas fórmulas elas trabalham junto. Então, às vezes, o exercício te dá um montante, né, e te dá os juros para você pegar o capital e jogar na fórmula do juros simples. Então, isso aqui é importante, tem que levar para a prova. Fórmula do juros simples, capital vezes a taxa vezes o tempo. O montante é o capital mais os juros, beleza? Que isso pode pintar na sua prova. Aí o que eu fiz? Trouxe uma questãozinha também da EDCAP, questão recente, para a gente exercitar isso. Olha só o que falou para mim. Ó.
Juvenal comprou um carro de 50 mil reais. Ou seja, o carro que ele comprou é 50 mil reais, é o capital. Pronto, olha lá. 56 mil reais, né? Que é o carro. Pronto. Anotar. Tira as informações. E pagou em 36 prestações mensais. Tá. Então, o tempo é 36 meses. Há juros simples. Bacana, isso é importante. Juros simples. Deu um total de 40.320 de acréscimo, ou seja, de juros. Então, os juros deu 40.320 reais. Beleza? Esse foi os juros. Não foi o montante. O montante ele não me pediu. Tá? O montante seria o capital que ele comprou o carro mais os juros. Era só fazer isso. Mas no caso, o que ele me pediu aqui? Qual foi a taxa de juros mensal aplicada? Ou seja, o tempo está em meses. A taxa que você vai procurar aqui, então, ela já é mensal. É só você jogar em qual fórmula? Juros é igual a CIT. Não é isso? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Aí você substitui o que você tem. Os juros é 40.320. O capital é 56 mil. Tá lá, estou só substituindo. A taxa que eu estou procurando. E o tempo é 36. Pronto. Como que eu resolvo isso, pessoal? Primeiro vamos pegar os 56 mil multiplicar por 36. Então vai dar 40.320 igual 56 mil vezes 36. 56 mil vezes 36. Então vai dar 2.016.000 vezes I. Então, para eu achar o I aqui, ó, o 2.016.000 tem que ir dividindo. Está multiplicando um lado da igualdade, vai dividindo. Então, o I aqui vai ser 40.320 dividido por 2.016.000. Beleza? Ah, professor, como que eu faço isso sem calculadora na prova? Né? Aí você vai cortando zeros aqui, né, e vai fazer isso na sua prova. Não tem jeito. Uma coisa que você pode olhar é pelas respostas agora. Né? O que vai dar isso aqui lá? 11%, 2%, 5%, 7%. Né? Quando eu divido aquilo ali, ó, 2,16, vai dar ó, 0,02, 0,02, tá? Que em porcentagem é a mesma coisa que 2%, né? E 0,02 é a mesma coisa que 2%. Então a taxa de juros ali, ó, é 2% ao mês. Você acha que não é uma taxa alta? Para pensar, né? 2% ao mês. Beleza? Ah, pessoal, poderia vir aplicando a taxa também, vir aplicando as taxas aqui, ó, dentro da fórmula e ver qual que daria um juro de 40.320? Poderia. Né? Só que na sua prova você não tem calculadora. Então, às vezes, é mais fácil você fazer daquele jeito ali. Beleza? Então, a taxa de juros aí, 2% ao mês. Então, lembra, volta aqui, ó, leva isso aí para sua prova. Anota, leva isso para sua prova. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Top de linha. Vamos lá, continuando então. Questão de número 11. Essa aqui é uma questãozinha de razão e proporção. Divisão proporcional. Fiz questão de trazer ela aqui, porque a EDECAP gosta de cobrar, a gente revisar isso, chamar a atenção de você para esse ponto. Você que é aluno do nosso curso, você vai lá, vai assistir essa aula, se você não aprendeu isso. Divisão proporcional. Se você aprender divisão proporcional, já está de bom tamanho. Está no YouTube? Vai lá aqui no YouTube, digita aí divisão proporcional. Você vai achar uma aula sobre isso, para você revisar ainda que é a dada da prova. Porque EDECAP mexe, vira, cobra. Né? E não é questão de você errar. Uma herança de 90 mil reais deve ser dividida em 3 herdeiros, em partes proporcionais a 2, 3 e 4. Beleza? Será a alternativa que indica corretamente quanto cada herdeiro vai receber. Então, a primeira coisa que você deve fazer. Ah, professor, poderia pegar as respostas? Sim, é uma opção. Né? Outra opção é você utilizar o quê? As propriedades de proporção. Né? Ó, as 3 partes, eu não sei quais estão as 3 partes. Vou chamar as 3 partes de A, de B e de C. As partes não são iguais, né? Porque elas são proporcionais a 2, 3 e 4. Vou chamar A, B e C. E eu sei que essas 3 partes somadas dá 90 mil. Não sei qual que é o valor delas. Mas eu sei que as 3 partes somadas dá 90 mil. E eu sei que a parte A é diretamente proporcional a 3, a 2, né? Assim como vou chamar a parte B diretamente proporcional a 3, assim como a parte C diretamente proporcional a 4. Então, ó, uma forma de você resolver isso aqui é aplicando a propriedade de proporção, onde eu falo o quê? Como eu sei que A mais B mais C é 90 mil, as 3 partes somadas dá 90 mil, eu vou falar que A mais B mais C está para 2 mais 3 mais 4, assim como. Aí você pode escolher qualquer uma dessas razões aqui para igualar, ó, qualquer uma delas. Se você escolher A está para 2, você já vai achar a sua resposta, né? Porque você vai achar a parte A que está dividido para 2. Como que resolve isso aqui, professor?
O A mais B mais C é 90 mil. Então, 90 mil dividido por 2 mais 3 mais 4 dá 9. Opa, A está para 2. Então, 90 mil dividido por 9 dá 10 mil. Igual a está para 2. O 2 está dividindo, vai multiplicando, então o A é igual a 20 mil. Pronto. Se você achou o A, que é diretamente proporcional a 2, beleza? Então, você já achou a resposta aqui, a letra C. Lá. Pronto, acabou. O B vai ser também 30 mil e o C vai ser 40 mil. Acabou. Se você aplica uma propriedadezinha dessa rápido, né, você consegue resolver. Beleza? Então, chama a atenção de vocês para esse assunto. Razão, proporção. Pode pintar uma miséria lá. Vamos para a próxima. Um grupo de 5 funcionários. Gente, aqui agora é regra de 3 composta. Tem que tomar cuidado. As questõezinhas da EDCAP são questões chatas. E regra de 3 simples e regra de 3 composta, eu já fiz uma aula específica disso no canal. Nós trabalhamos muito isso dentro do nosso curso. O que você tem que lembrar? É montar o esqueminha que o professor dele ensina nas aulas dele. Você vai montar a tabelinha, grandeza vezes espécie na coluna, espécie diferente na linha, verifica se as grandezas são diretamente e inversamente proporcional, monta a equação e resolve. Ah, professor, dá um exemplo aí. Vamos lá. Um grupo com 5 operários constrói um muro em 15 dias, trabalhando 8 horas por dia. Então vamos mostrar aqui a nossa razão e proporção. A primeira é operário, a segunda é dias e o outro é horas por dia. Aí você vai jogar as informações. Ó. Um grupo com 5 operários constrói um muro em 15 dias, trabalhando 8 horas por dia. Agora você vai fazer o seguinte. Quantos operários são necessários? Quantos operários são necessários para construir um muro igual ao anterior em 5 dias, trabalhando 6 horas por dia? Pronto. Esse é o primeiro passo. Montar essa tabelinha com as informações. O segundo passo ele é o mais importante. É você vir montando aqui as suas... verificando se as grandezas são diretamente e inversamente proporcional. Colocando a setinha. O que você faz? Padroniza. Coloca sempre uma setinha na coluna X. Beleza? E vai analisar cada outra grandeza com a coluna X, esquecendo as demais. Dias com operários. Em 15 dias, eu gasto 15 operários para fazer um serviço. Se eu diminuir o número de dias trabalhados, eu vou precisar de mais ou menos operários para dar conta do serviço. Teoricamente, mais operário. Então, é inversamente proporcional. Diminui dias, aumenta operário. Agora vamos analisar horas com operário, esquece dias. Trabalhando 8 horas por dia, 5 operários dá conta de um serviço. Se eu diminuir o número de horas trabalhadas, eu vou precisar de mais ou menos operários. Mais operários. É inversamente também. Pronto. Agora é só você montar a sua equação. Como que você monta a equação da regra de 3 composta? Coluna X sozinho do lado da igualdade, no sentido da seta. As outras vão vir multiplicando, as outras grandezas, sempre no sentido da seta. 15 está para 5, não, inverteu. A outra está invertida, não está? 15 está para 5, 5 está para 15. E a outra inverteu também, 6 está para 8. Pronto. O que você pode fazer aqui? Multiplicar o 5 vezes 3, o 15 vezes 8. Ou você pode simplificar se quiser, né? Por exemplo, o 5 e o 15, simplificando por 5 aqui dá 1 e aqui dá 3. Ainda dá para simplificar o 3 com o 6. Aqui dá 1 e aqui dá... o 3 com 6 vai dar 2. Beleza? Se eu quiser simplificar o 8 com 2, também pode. Aqui dá 1 e aqui dá 4. Pronto, no final das contas sobrou o quê? 5 está para x, assim como 1 vezes 1 dá 1, sobre 1 vezes 4 dá 4. Multiplicou cruzado, x é igual a 20. Então são necessários 20 operários. Regra de 3, simples e composta. Tem dificuldade? Volta, assiste nosso curso ou vai no canal do YouTube, digita lá regra de 3. Regra de 3, simples e composta. Você precisa revisar. Qualquer aula que você pegar no YouTube, dentro do nosso canal aqui, você vai entender o método DR para resolver esse tipo de questão. Beleza? Tranquilo? Então, regra de 3 composta, principalmente, que ela é mais, às vezes ela pode apertar mais do que a regra de 3 simples. Vamos para a próxima. Olha essa aqui, Sistema de ordem 2x2, gente. Eu fiz aula específica disso no canal no YouTube, gratuito, resolvendo trocentas questões da EDCAP sobre sistema de ordem 2x2. Estou reforçando com vocês isso aqui, a importância. Né? Vamos ver o tipo de questão. Joana comprou tintas e pincéis para seus alunos pintar um mural na escola e pagou R$ 120,80 por um total de 23 itens. Se um pincel custou R$ 2,40 e uma tinta custou R$ 10,60,
qual foi a quantidade que ela comprou de cada item. Ou seja, quer saber a quantidade de itens. Isso é um problema matemático que para você resolver ele, você monta um sisteminha rápido. Ah, professor, poderia pegar as respostas? Sim. Às vezes com a resposta você já acha lá a alternativa. Tranquilo, você visualizar isso aí bacana. Mas tem gente que não consegue visualizar. Aí você monta um sistema. Olha só, você vai montar um sistema para quantidade e outro sistema para o valor. Então, o que você... uma equação para quantidade e outra equação para o valor. Então, é tinta e pincéis. Vou chamar a tinta de T e pincel de P. E eu sei que é um total de 23 itens. Então, o total de tinta mais pincel comprado deu 23 itens. E eu sei que a tinta é 2,40. E o pincel... Não, peraí. O pincel é 2,40. Não é isso? E a tinta que é 10,80. Então, o pincel é 2,40. A tinta é 10,80. Então, 10,60, né? Vezes T, que é o preço da tinta. O 10,60 vezes a quantidade de tinta, mais 2,40 vezes a quantidade de pincel, vai dar um total de quanto pago? 120,80. Pronto. Você montou o sisteminha. Ah, professor, eu poderia pegar as respostas aqui agora e substituir? Poderia, né? Ah, será que o 13, o pincel sendo 13, a tinta sendo 10, substituindo lá embaixo vai dar 120,80? Você pode fazer isso. Ou então você resolve o sistema. Substitui aqui, ó, isola uma variável na primeira equação. Vou isolar, por exemplo, o T aqui. Ó. O T que é 23 menos P, não é isso? 23 menos P. Vem aqui substituir ela. Aí vai ser mais rápido. Ó. 10,60 vezes o T que é 23 menos P, mais 2,4P é igual a 120,80. Pronto. 10,60 vezes 23. 10,60 vezes 23 dá... Estou multiplicando aqui, depois eu multiplico aqui. 243,80 menos 10,60 vezes P dá 10,60P mais 2,4P igual a 120,80. Aí eu vou resolver isso aqui. O menos 10,60P mais 2,4P, isso aqui dá menos 8,2P. É isso? Igual a 120,80. Vou passar o menos 243,80 para lá. Pronto. Então, menos 243,80 mais 120,80, né? Isso do lado de cá vai dar quanto? 123 negativo, né? Porque 120,80 menos 243,80 dá menos 123, menos 8,2P. Você multiplica a equação por menos 1, fica tudo positivo. Então, o P vai ser 123 dividido por 8,2. Dividido por 8,2. Então, o P vai ser igual a 15. Pronto. Se eu achei o P sendo 15, então pincel vai ser 15. Já achei a resposta. Ah, professor, se eu voltar aqui e substituir o P, você acha o T sendo 23 menos 15 dá 8. Pronto. Tá aí a resposta. Não, professor, eu prefiro pegar e substituir. Top de linha. Não pode você errar uma questão dessa. Fechou? E nem sempre ele te dá as respostas para você poder substituir. Você vai ter que resolver de todo jeito. Bacana? Então, tá aí chamando a atenção de vocês para outro assunto que pode pintar, que a banca cobra muito sistema de ordem 2x2. Outro ponto importante, já fiz dica específica disso no canal e trabalhando muito isso no nosso curso. Análise combinatória PPS e PIAS. Na verdade, eu fiz também para PPMG que você pode assistir lá, tá? Que é o mesmo estilo. Só que o que a banca cobra mais, a EDCAP cobra mais? É o princípio multiplicativo, arranjo e combinação. Princípio multiplicativo, o princípio é multiplicar as possibilidades. Possibilidade 1 vezes possibilidade 2 vezes possibilidade 3 até a possibilidade N. Então, questões de análise combinatória são aquelas questões que te pedem a contagem de possibilidade, a contagem de maneiras. Então, resolvi dica específica disso. Assiste essa miséria, que a chance de vir isso na sua prova é muito grande. A banca cobra muito. Multiplicação das possibilidades. Arranjo de N, escolho P. Combinação de N, escolho P. Que eu vou colocar as fórmulas aqui para a gente lembrar. Ó. N fatorial sobre N menos P fatorial. É a fórmula do arranjo. Combinação de N, escolho P. N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. É a combinação. As questões de arranjo de combinação é aquelas que te pedem o quê? Quando você pega um grupo maior para formar grupos menores, formar comissão e tudo mais. O que vai diferenciar um do outro? O arranjo, a ordem, importa. Combinação, a ordem que você forma
esse grupo menor, não importa. Beleza? Não importa. Então você tem que analisar isso para você diferenciar o arranjo da combinação. As permutações são aquelas questões que você trabalha mais anagramas, né? Então, permutação simples. É só você permutar o número de elementos fatorial. Permutação com repetição, né? Permutação de n elementos. Repetição alfa, beta, é n fatorial sobre alfa fatorial vezes beta fatorial. Então, permutação é quando você quer achar as possibilidades permutando, trocando os elementos de lugar. E a permutação circular é diminuir um elemento e fazer o fatorial. Beleza? Permutação circular é quando você quer permutar os elementos em círculo. Então, gente, isso aqui é só uma explanada rápida. Já fizemos dicas. Estou revisando com vocês as fórmulas para vocês levarem para sua prova. Não dá para a gente revisar tudo isso aqui, porque para revisar isso aqui tudo é 2 horas só para conseguir revisar a análise combinatória todo com muitos exemplos. Então, é importante você ter essa noção que é um tópico que você precisa voltar e dar aquela revisadinha básica lá. Fechou? Continuando. Aqui vamos trabalhar uma questãozinha de análise combinatória rápida da EDCAP aqui. Ó. A cafeteria Coffee Art está lançando uma promoção especial na qual o cliente pode montar um combo escolhendo 3 itens diferentes de um cardápio que contém 10 opções, considerando uma determinada ordem, pois um item não pode ser escolhido 2 vezes. Ou seja, ele falou para nós para considerar uma determinada ordem. De 10 opções, vou escolher 3. Ou é arranjo ou é combinação. Arranjo, a ordem importa. Combinação, a ordem não importa. A única coisa que você tem que ficar atento é isso. Quando ele falou que considera uma determinada ordem, então a ordem importa, que vai ser arranjo. De 10, escolho 3. É isso que você tem que lembrar. Se você faz combinação, às vezes tem a resposta combinação, né? E seria arranjo. Tem as 2 respostas lá e a banca faz de sacanagem. Então, de quantas maneiras diferentes o cliente pode escolher 3 itens dos 10? É arranjo, porque a ordem não importa. Se a ordem importasse, é combinação. Beleza? Então, arranjo de 10, escolho 3. É 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial. Isso aqui vai ser o que então? Arranjo de 10, escolho 3. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Sobre 7 fatorial aqui embaixo. Parei para poder cortar, né? 7 fatorial com 7 fatorial. 10 vezes 9 dá 90. 90 vezes 8, 720 maneiras diferentes aí do cliente escolher 3 itens das 10 opções aí que tem na cafeteria Coffee Art. Beleza? Então, muito cuidado. Arranjo e combinação é um dos tópicos mais cobrados pela EDCAP. Fechou? Então, soldado avisado não morre na guerra, né? Policial penal avisado não morre na guerra. Fica ligeiro. Vamos para cima. Estou chamando a atenção de vocês para esses tópicos aí. Outro tópico que eu preciso que vocês levem para a prova. Isso aqui, ó. Probabilidade. Pessoal, probabilidade é chato. É lógico que probabilidade, muitas questões, você precisa ter o conhecimento prévio de outras disciplinas, igual a análise combinatória, né? Mas probabilidade, se você levar isso para a prova, né, revisando, você pode salvar a sua questão lá. Você tem que buscar o tempo todo na sua questão o que eu quero sobre tudo que pode acontecer. O que eu quero sobre tudo que pode acontecer. Beleza? Então, se você lembrar disso aqui, vai te ajudar, tá? Então, vamos lá. Olha só o que nós vamos fazer na questãozinha. Lembrando que probabilidade, ela pode estar ali, a resposta pode estar em fração irredutível, pode estar em decimal ou pode estar em percentual. Beleza? Olha a questãozinha que eu trouxe da EDCAP que nós trabalhamos e revisar. Guilherme lançou 2 dados honestos, né? Dados honestos, dados não viciados, de 6 faces cada, numeradas de 1 a 6. Bacana. Após o lançamento, as faces voltadas para cima dos dados apresentavam os números x e y, né? Assinale a alternativa que indica a probabilidade do produto, a multiplicação de x e y, ser superior a 6 e inferior a 30. Então, se você já está bom em probabilidade, dá um pause, tenta resolver antes. Se estiver vendo a aula aqui ao vivo, né? Dá um pause, tenta resolver antes. Então, o que você tem que lembrar primeiro? Probabilidade é o que eu quero sobre tudo que pode acontecer. Isso que você tem que buscar o tempo todo. Eu estou fazendo uma revisão com vocês aqui rápida, viu, gente? Isso você tem que buscar. Então, quando você joga 2 dados, primeira coisa que você precisa saber, tudo que pode acontecer aqui embaixo, né? Eu joguei um dado que tem 6 faces. O outro que tem 6 faces, 6 vezes 6, são 36 combinações possíveis. Então, aqui embaixo é 36. Ah, professor, 36, olha lá. Um monte ali é 36. Bacana. Beleza.
Vamos lá. Tudo ali, todo denominador 36. Então nós precisamos achar o numerador. O que eu quero? Que as faces voltadas para cima, que eu chamei de x, y, o produto, a multiplicação delas, seja superior a 6, então não pode ser 6, nem abaixo de 6, superior a 6 e inferior a 9. Então vamos pensar a combinação de dados, né? O dado numerado de 1 a 6 e outro dado numerado de 1 a 6. O 1 multiplicado por qualquer face do outro dado sempre vai dar o valor máximo que é 6, né? 1 vezes 2, 1 vezes 1, 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6 dá no máximo 6. Tem que ser superior a 6, não serve para mim. O 2 de um dado, vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3 dá 6. Então, ó, poderia ser, vou colocar as possibilidades aqui, ó, até de outra cor. Ó, o 2 vezes 3 não pode. Poderia ser 2 vezes 4, 2 de um dado e 4 do outro. Poderia ser 2 vezes 5, né, que dá 10. E poderia ser 2 vezes 6. Pronto. Bacana? Vamos imaginar um dado com 3. 3 vezes 1 não dá maior do que 6. 3 vezes 2 não dá maior que 6. Agora 3 vezes 3 dá maior que 6. 3 vezes 4 dá maior que 6. 3 vezes 5 dá maior que 6. Né? 3 vezes 6 dá maior que 6. Só que também tem que ser inferior a 30. Né? Não pode dar 30. Beleza? Tem que ficar atento a isso. Agora vamos imaginar 4 vezes 1 não pode. 4 vezes 2 dá maior que 6. 4 vezes 3 dá maior que 6. 4 vezes 4 dá maior do que 6. 4 vezes 5 também dá maior que 6. E 4 vezes 6 também dá maior do que 6 e menor do que 30. Vamos pensar agora no primeiro dado sendo 5. 5 vezes 1 não dá maior que 6. 5 vezes 2 dá. 5 vezes 3 também dá. 5 vezes 4 também dá. 5 vezes 5 também dá. 5 vezes 6 já dá 30. Não pode. Tem que ser inferior a 30. Ah, professor, e se o dado aqui for 6? 6 vezes 1 dá 6, não dá. 6 vezes 2 dá certo. 6 vezes 3 também dá 18, menor que 30. 6 vezes 4 dá 24. 6 vezes 5 não dá. Então acabou minhas possibilidades. Agora vamos ver quantas possibilidades que eu quero de jogar dois dados. Não precisou fazer todas as 36 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 de 36. Não dá para simplificar, gabarito tetraédrico. Fechou? Beleza? Lembrando que a porcentagem, ela pode dar na fração irredutível, que é o caso daquela ali, beleza? Ou pode dar no decimal. Então, se você dividir 19 por 36, dá aproximadamente 0,52. Poderia ser uma resposta dessa. Ou, em porcentagem, aproximadamente 52%. Pronto. A resposta pode estar em fração irredutível, em decimal ou em percentual. Fechou, pessoal? Então, muita atenção, probabilidade. Lembra disso. Você tem que o tempo todo buscar o que eu quero sobre tudo que pode acontecer. Trouxe um exemplozinho rápido aqui para a gente trabalhar. E vamos para o próximo tópico. O próximo tópico que eu preciso revisar com vocês é lembrar do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é um assunto que foi cobrado também na última prova da PPS e que está novamente no edital aí da EDCAP. Né? O Teorema de Pitágoras é que em todo triângulo retângulo, é um triângulo reto, eu tenho um lado oposto a esse ângulo reto aqui que eu chamo de hipotenusa, e os outros dois lados que são catetos, cateto e cateto. Beleza? Aqui não é preciso eu ficar preocupando com trigonometria. No último edital tinha trigonometria, nesse agora não tem mais. Então o Teorema de Pitágoras fala para mim o quê? Que muitos de vocês vão lembrar disso lá no ensino fundamental e ensino médio. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui você precisa levar para sua prova. A banca cobra muito em questão fácil, que é questão que você não pode errar. Beleza? E lembre sempre também do triângulo pitagórico. Eu tenho um triângulo pitagórico. Esse triângulo pitagórico ele é chamado de um triângulo que tem os lados 3, 4 e 5, né? Que ali é um triângulo que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, né? Automaticamente. E todo triângulo que for proporcional a esse aí, os lados dele for proporcional, é chamado de triângulo pitagórico. Por exemplo, vamos imaginar que eu pego um triângulo aqui em cima, ó. Pode estar até em outra posição. Que esse lado aqui vale, deixa eu colocar aqui, ó, 30, beleza? Que é a hipotenusa, lá, 30. Esse aqui vale 24. Aí quando você vem observar, o que é o triângulo pitagórico, ó?
Esse lado que é a hipotenusa, observe que o 30 é o 5 vezes 6. Viu só? O lado, a hipotenusa, 5 vezes 6. Esse aqui é o 4 vezes 6. Então, automaticamente, o outro é 3 vezes 6, que é 18. Você já acha o lado, não precisa ficar sofrendo. Então, o triângulo pitagórico ajuda muito a salvar a sua vida na hora da prova, né? Mas se apertou, você não lembrou, não viu essa proporção entre os lados, né, com o triângulo pitagórico, você vai fazer o quê? Aplicou o teorema de Pitágoras rapidinho ali. Fechou? Hipotenusa quadrada igual a soma dos quadrados dos catetos. Lembra que sempre oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Ok? Os outros dois lados são catetos. Aqui não precisa você ficar sofrendo com cateto oposto ou adjacente, porque no seu edital não tem trigonometria. A banca não pode cobrar isso. Beleza? Vamos para a próxima aqui, que é uma questãozinha da IDECAP sobre esse assunto. Olha só. Felipe encomendou uma cantoneira a um serralheiro e emendou apenas o desenho dado abaixo. Qual será a medida X? Observe que aqui está 80 centímetros. Beleza? Aqui está 1 metro. A unidade de medida tem que ser a mesma. Então, a primeira coisa para você achar esse lado X é transformar 1 metro em centímetro. E 1 metro tem 100 centímetros. Aqui, se você aplicar o teorema de Pitágoras, hipotenusa, observe que o ângulo reto está aqui, tá vendo? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, você acha o lado X. Mas se você lembrar do triângulo pitagórico, você vai lembrar do professor Denelau. O 100 não é um 5 vezes 20? Bacana, 5 vezes 20 dá 100 centímetros. Lembra da hipotenusa 5? Um lado aqui, então, vai ser 4 vezes 20? Ela, proporcional a 20. Então, isso aqui dá os 80 centímetros lá. Então, automaticamente, esse lado aqui vai ser 3 vezes 20. Então, aqui vai ser 60 centímetros. Ah, não, professor, eu gosto de sofrer. Bacana. 100 ao quadrado dá quanto? Dá 10.000 igual o 80 ao quadrado. 6.400 mais x ao quadrado. Joga o 6.400 para cá, ó, 10.000 menos 6.400 é igual a x ao quadrado. 10.000 menos 6.400 é 3.600 é igual a x ao quadrado. Então, vou jogar raiz no 3.600 e raiz no x ao quadrado, né, para eu poder cortar, né? Cortei aqui, raiz de 3.600 vai dar quanto? Então, aqui vai dar 60. É igual a x. Pronto. Pronto, tá lá. Beleza? Triângulo pitagórico. Você pode lembrar dele, se é questão de IDECAP, questão recente aí, é o basicão que você precisa levar para sua prova. Então, deixa essa miséria anotada aí. Beleza? E aí, continuando, nós precisamos dar uma pincelada rápida aqui na área de figuras planas e no solo geométrico, geometria plana e geometria espacial. Eu já fiz aula disso específico no canal no YouTube, só com questões de IDECAP. Dentro do nosso curso, a gente tem aula específica disso também, resolvendo várias questões disso aí no nosso curso de questões, né? Mas tem aula específica só de geometria plana, questões de geometria plana e só questões de geometria espacial da banca IDECAP. Beleza? Então, volta e assiste, você tem prazo para isso. Então, nós precisamos revisar com vocês as fórmulas. Você tem que levar pelo menos as fórmulas das figuras planas para a prova e dos solos geométricos mais cobrados. Nós vamos ver aqui quais são eles, beleza? Então, vamos começar pelos quadriláteros, né? O paralelogramo e o retângulo. A área dele é sempre base vezes altura, beleza? Base vezes altura, a área do retângulo e do paralelogramo. A diferença é que o paralelogramo, quando não é reto retângulo, você tem que aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó, para você achar a altura. Por isso que o teorema de Pitágoras ele é importante, beleza? Continuando, os outros 3 quadriláteros. Quadrado, a área dele é sempre lado vezes lado, né? Que é lado ao quadrado. Base vezes altura, que é lado ao quadrado. A área do trapézio é sempre a base maior do trapézio mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Beleza? Então, isso é importante. Às vezes, no trapézio, você não tem altura. Aí você vai ter que aplicar o teorema de Pitágoras também no trapézio aqui, para você achar a altura. Beleza? Base maior mais base menor, fechou o parênteses, vezes a altura sobre 2. Primeiro você soma as bases, depois multiplica por altura. Tá? Se você não colocar parênteses aqui, ó, base maior mais base menor vezes a altura, você vai fazer base menor vezes a altura, sobrar com a base maior, dividir por 2, você erra. E o losango, você vai pegar a diagonal maior, beleza? Multiplicar pela diagonal menor e dividir por 2. Gente, pelo amor de Deus, as questões da IDECAP são questões fáceis de geometria. Você não pode vacilar. Leva essas fórmulas para a prova. Se você não tem isso aí anotado, anota isso rápido para você revisar.
Se for o caso, no sábado, lá na nossa revisão de versos, nós vamos falar isso de novo, mas você vai estar com isso notado, no domingo você dá uma passada de olho, é assim que você faz prova, cara. É aí que você faz prova. Beleza? Então, revisando com vocês aí, área do retângulo, base vezes altura, quadrilátero, né, os outros quadriláteros, quadrado, lado ao quadrado, trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2, losango, diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Tranquilo? Vamos falar do triângulo e do círculo. O triângulo, qualquer triângulo, sempre base vezes altura sobre 2. Isso eu estou falando do triângulo básico. Eu não estou nem falando do triângulo equilátero, não, né? O triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os três lados iguais, né? Três lados iguais, a base vezes altura sobre 2 também. Só que às vezes você não tem a altura de cara aqui, né? Então a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? É o lado do triângulo equilátero ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então se você for bom para fixar e quiser levar isso para a prova também, show. Mas se você levar isso aqui, já é meio caminho andado. Base vezes altura sobre 2. Área do círculo. A área do círculo é π vezes r ao quadrado. Lembrando que o π vale aproximadamente 3,14. Se a banca não te falar, considere o π valendo 3, considere o π valendo 3,14, ele vai te pedir um valor aproximado da área. Beleza? Só que no círculo aqui, você tem que lembrar também, ó, do comprimento do círculo. O que é comprimento? Ó? Esse comprimento aqui é como se fosse o perímetro do círculo, né? A cordinha aqui, ó. Então, o comprimento do círculo é 2πr. Então, muitas vezes, você precisa trabalhar a área do comprimento junto com a área da área do círculo, beleza? A área do comprimento junto à área do círculo. Além de dizer, te dá o comprimento, te pedir na área. Então, você tem que jogar na fórmula do comprimento para você achar o raio e depois achar a área. Beleza? Olha só, não estou nem aprofundando aqui em setor circular, nada disso. Beleza? Então, a área do triângulo é a área do círculo. E na geometria sólida. Professor, quais são os sólidos geométricos mais cobrados? São esses aqui, ó. O paralelepípedo, né, que é a área dele, comprimento vezes largura vezes altura, então paralelepípedo reto retângulo. O volume dele, né, comprimento vezes largura vezes altura, beleza? A área total é a soma da área de todas as faces, que são retângulos. O cubo, que é um paralelepípedo também, é um paralelepípedo reto retângulo, só que todas as arestas iguais, né? Então, é comprimento, aresta vezes aresta vezes aresta, que a aresta é o cubo. E a área é a multiplicação da área de todas as faces. Todas as faces são iguais do cubo, você acha a área numa face, multiplica por 6, que o cubo tem 6 faces. E o cilindro. O cilindro, o volume dele é a área da base vezes a altura. A base é sempre um círculo. Então, essa área da base aqui sempre vai ser πr ao quadrado, vezes a altura. A área lateral, a superfície lateral. Se você planificar aqui um cilindro, ó, planificar um cilindro, beleza? O comprimento aqui lateral, ó, é o comprimento do círculo, que é 2πr. E a altura aqui, ó, é h, né? Então essa área lateral aqui, ó, é 2πr vezes h. Então para você achar a área da superfície do cilindro, você acha a área de duas bases, porque o cilindro tem duas bases sempre, mais a área lateral. Lembrando que a área lateral, o comprimento da área lateral, né? Se você tira o rótulo de uma Coca-Cola, lembra só, uma Coca-Cola 2 litros. Você tira o rótulo dela, estica o rótulo dela, fica um retângulo, não fica? O comprimento desse retângulo é o comprimento do litro descartável, né? É o perímetro ali do litro descartável, que é 2πr. Fez a altura do rótulo ali, você acha a área lateral, beleza? Mas, importante, né? Paralelepípedo, cubo e cilindro. Principalmente volume deles, são os mais cobrados. Aí, na transformação de volume, você sempre lembra também, ó, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Isso é importante, o DECAP cobra bastante, nós resolvemos muito isso nas nossas questões. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Isso aqui pode salvar uma questão na sua prova. Revisão rápida, gente. Geometria dos sólidos aqui, geometria espacial. Beleza? Pelo menos esse aqui. Não estou nem falando para você sofrer com pirâmide, com esfera, com cone, nada disso não. Isso é revisão. Se você levar isso aqui, tá bom. Se você tiver afiado no resto, melhor ainda. Bacana? Show? Top de linha? Beleza. E eu acho que ficou aqui para a gente finalizar só a parte de estatística. Estatística, gente, média, mediana e moda. Falar só de média aritmética. Ó, o exemplo que eu trouxe aqui, ó.
né? Os dados brutos aqui. Média aritmética, somar tudo e dividir pela quantidade. Moda é aquele termo que aparece com maior frequência. E a mediana, para você achar a mediana, você precisa colocar os dados em ordem. A moda aqui, ó, nem precisava eu ter organizado os dados, né? Eu já sabia que a moda é o que aparece com maior frequência. A mediana é o termo mediano quando os dados estão em ordem. Por exemplo, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dados. 9 dados na minha amostra. Em ordem, o termo central é o termo mediano, que está no meio da amostra. Se for a quantidade par de dados na amostra, você tem que fazer a média dos dois centrais. Por exemplo, qual que é a mediana de uma amostra com 20 termos? Então você tem que pegar ali o termo mediano que está entre quê? O 10º e o 11º termo, que é o termo mediano. Beleza? Média aritmética, soma tudo dividido pela quantidade. Mediana é ordenar os dados a achar o termo central. E moda é o termo que aparece com maior frequência. Beleza? Revisão rápida aqui de estatística para a gente finalizar a nossa aula no tempo previsto que a gente tem aqui. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês aí também na nossa revisão presencial para a gente trabalhar mais pontos lá em Vila Velha, né? No próximo sábado, aí, dia 29, o dia todo, na CDL de Vila Velha. Estaremos lá presentes, levando para vocês todo o conteúdo. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Vão para cima, vão arregaçar com a EDECAP e raciocínio lógico não pode ser um problema essa prova. Vale concurso, é o vale aprovação. Valeu, galera, por todo o processo aí, por ter confiado no nosso trabalho. Até a próxima. Valeu, fui!